valores que nós prezamos, para que isso possa então ser continuado pelos nossos filhos e pelas próximas gerações de onde nós passarmos, tá? Então eu desejo a vocês que vocês sejam muito mais do que bem-vindos. É claro, tem pessoas que estão aqui com a gente já há muito tempo, mas talvez não se integraram dessa forma, conhecendo o corpo, conhecendo a família, conhecendo essas questões da igreja, da onde nós falaremos aqui hoje. Então, que vocês possam se sentir cada vez mais à vontade para poderem aqui crescerem, para poderem aqui exercerem aquilo que Deus depositou como um talento para vocês, tá? Quem nós somos? Quem é a igreja Mato Toyohashi? Isso agora você pode acompanhar aí na sua apostila. Ela vai estar na sua página de número 2. A Igreja Missão Apoio, então, ela nasceu no dia 30 de dezembro de 1993 e ela foi fundada. Significado de apoio, gente, não é apoio de apoiar, tá? Significado de apoio é assistência e preparação de obreiros interligados na obra. Então nós estamos aqui para dar assistência e preparar os obreiros que estão interligados na obra. E quem são esses obreiros? Somos nós. Obreiro não é só quem tem o nome de obreiro, tá? Obreiro é todo aquele que faz uma obra, é todo aquele que trabalha, é todo aquele que serve, aquele que exercita. Então, como o próprio nome diz, foi o início de um grande mover do Espírito Santo na preparação e desenvolvimento de líderes para expandir o reino de Deus. Então nós entendemos, como a própria Bíblia diz, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros ou os obreiros, e por isso nada melhor do que desenvolver, ou seja, nada melhor do que nós aqui como corpo, como filhos, como obreiros, amém? Nos desenvolvermos dentro dessa família, para que possamos crescer, expandir esse reino que não é nosso, mas é do nosso Pai, trazer ele aqui para a terra e então manifestar isso a outras pessoas, ok? Então essa é a questão da missão apoio. E aí então está assistência e preparação de obreiros interligados na obra, tá? Então quando alguém dizer a você, você é da missão apoio? Sim, eu sou da missão apoio, e ela não só apoia, mas como ela dá assistência e prepara pessoas interligadas para a obra, ok? Essa então é a nossa liderança, vai estar aí na sua página de número 4, para você que quiser acompanhar, tá? A liderança da missão apoio, né? Na página de número 4 não vai ter essa fotinho bonita que tem aqui no slide, mas vai ter os nomes também. Então, como primeiro presidente, nós temos o nosso pastor Claudir Machado, né? Creio que todos já tiveram a oportunidade de ver ele aqui ministrando pra gente, tá? É o primeiro, né? O pastor Claudir Machado, que ele roda, né? Os países. Nós temos nosso primeiro vice-presidente, que é o pastor Cid Carneiro, né? Nós temos nosso segundo vice-presidente, que é o pastor Fábio Angel, lá de Yokkaichi. Nós temos o nosso primeiro tesoureiro, que é o nosso pastor aqui, o nosso pastor local, tá? Que pertence à liderança da missão apoio. O segundo tesoureiro, pastor Serginho. Primeiro secretário, pastor Marcos Torrezão. E o segundo secretário, pastor Adilson Nobre, tem uma séria semelhança comigo, ele também é careca, ok? Então essa é a liderança de toda a nossa missão apoio aqui no Japão. E dentro disso nós temos as igrejas que são interligadas a nós aqui em Toyohashi, ou seja, elas nasceram de Toyohashi. A primeira delas é a igreja de Toyokawa, né, a missão apoio de Toyokawa, onde nós também temos uma séria semelhança comigo aqui, que é o pastor Eduardo e a pastora Katinha, tá? Eles lideram então, eles estão pastoreando, aliás, a igreja missão apoio de Toyokawa, né? E essa é essa família. Nós temos aqui então os pastores da igreja missão apoio de Hamamatsu, que é o pastor Rick e a pastora Jéssica e a sua família, né? E nós temos também aqui então a nossa igreja japonesa, o nosso ministério japonês, ok? Aonde ele está ligado especificamente a nossa pastora Keila, juntamente ali com o Gerson, a Maia e os nossos outros irmãos que estão ali servindo, tá? O ministério japonês hoje, ele é um dos ministérios que tem crescido bastante também, graças a Deus e graças a esse estilo de vida que os nossos irmãos, mesmo sendo brasileiros, estão ali levando, né, essa mensagem para eles, e os japoneses estão sendo ali alcançados. Inclusive está aqui conosco também o nosso irmão Rafa, né, que faz parte do ministério japonês. Levanta a mão aí, Rafa, né? Ele é um dos fundadores de Toyohashi, brincadeira. Ele faz tempo que já está aqui com a gente também, Toyohashi, né? Glória a Deus, e ele está servindo ali também na missão apoio japonesa. Aqui então nós temos a nossa igreja local, né, com essa foto muito bonita, na qual nós pertencemos.
E dentro dessa família aonde nós pertencemos, é aonde nós vamos aqui desenvolver aquilo que o Senhor Ele nos deu, aquilo que o Senhor Ele nos entregou. Eu sei que cada um de vocês aqui, a cada um de vocês, aliás, Deus Ele entregou alguma coisa, e para isso que nós estamos aqui, para prepará-los, para poder auxiliá-los, para poder desenvolver aquilo que o Senhor Ele deu para vocês. E aí nessa igreja maravilhosa, que é a nossa igreja de Toyohashi, amém? Nós temos os nossos pastores, né? Pastor sênior, né? Que é os nossos pastores aqui que nos lideram, né? É o pastor Aquila e a pastora Keila Kawamoto, que estão ali, né? Passando esses slides pra gente, estão lá atrás, lá em cima, né? Todos conhecem, né? Claro, com certeza, né? E eles estão aqui para nos liderar. E como obreiros dessa casa, né? Nós temos o pastor Flávio e a pastora André, que sou eu e a minha esposa, né? Eu estou de boné, por isso que acho que vocês vão perceber. Se vocês querem fazer um muro também, igual vocês fizeram, pastor. Nós temos o pastor Rafael e a pastora Michelle, é brincadeira, gente. Nós temos o pastor Tanaka, que está sentado ali atrás, né? Nós temos o presbítero Tiago e a diaconisa Alessandra, também que fazem parte do grupo do Corpo de Obreiros. O diácono Eric e a diaconisa Sayumi, né? Nós temos o diácono Edson e a diaconisa Natália. Nós temos o diácono Hideki e a diaconisa Cris. Nós temos o diácono William e a diaconisa Cris também. Nós temos o diácono Kleber e a diaconisa Tati, né? Eles cuidam mais da parte do som. Diaconisa Lúcia, que é a nossa Dique Lúcia, ela está lá no Brasil por enquanto, e o diácono Claudinei, né? Eles então compõem este grupo de líderes e obreiros que nós temos aqui em Toyohashi. Então, para qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de auxílio que vocês precisarem, vocês podem procurar qualquer um deles, qualquer um de nós, tá? Para que a gente possa poder dar esse apoio ou qualquer tipo de ajuda para vocês. Dentro disso, nós temos aí uma esperança, tá? Nós temos uma esperança de que cada um aqui ele vai entender o seu lugar, ele vai entender a sua função, ele vai entender o que Deus quer dele. E dentro dessa esperança, nós queremos acreditar que cada um de nós, como membros desse corpo, como a gente diz, não se trata só de uma instituição, aqui não é uma organização, nós somos um corpo, nós somos uma família, ok? Então, nós esperamos que diante de tudo isso, cada um, como a gente disse, tenha a sua função, e nós esperamos que cada um diante disso possa exercer a sua função com o melhor que você tem, para que o reino dos céus, o reino de Deus, ele seja manifestado, tá? Ele seja aqui entregue diante do Senhor, tá? Através disso, dessa esperança que nós temos, nós precisamos entender que nós cremos em algumas áreas da nossa vida, tá? A primeira delas, para você acompanhar aí, na página de número 6 da sua apostila, tá? Eu vou passar rapidinho para vocês, e aí dentro dessa esperança, nós cremos que cada um de nós, exercendo e fluindo naquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos conseguir então alcançar a nossa coroa de glória lá no céu um dia, tá? Então na sua página de número 6, nós vamos falar daquilo que cremos. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, então nós não fazemos nada mais, nada menos aqui do que a Bíblia, ela nos instrui. Nós cremos na revelação de um Deus pessoal, tá? Nós cremos na criação e na queda de um homem, ok? Do homem. Nós podemos dizer que muitas pessoas hoje creem em outros tipos de teorias, tá? Da criação do homem, tá? Tais como elas, o Big Bang e outras mais, né? Mas nós cremos que Deus, sim, Ele criou um homem, Gênesis lá, capítulo de número 1, a criação. Nós cremos em tudo isso que a Bíblia ela tem para nos explicar, tá? E através dessa criação do homem, nós entendemos sobre a queda do homem, e dentro da queda do homem, nós entendemos que todos nós estávamos, então, destituídos da glória de Deus, mas Cristo se revelou a nós para nos reconciliar com o Pai, e dentro disso nós temos, então, a salvação em Cristo, através da sua graça, tá? Tópico 5 aí da sua página de número 6, nós cremos, então, nessa pessoa de Jesus Cristo, como nosso Salvador, tá? Que veio através do Espírito Santo ali no ventre de Maria, né? Creio que todos conhecem essa história. Tópico de número 6 na sua página de número 7, nós cremos na igreja como um corpo de Cristo. Como a gente disse, nós não temos e não fazemos nada mais aqui do que fluir como um corpo, tá? Essa é uma questão muito nobre e uma questão muito importante da gente entender. Nós não podemos fazer nada sozinho, nós não conseguiremos fluir em nada sozinho.
Nós precisamos uns dos outros para fluir então como um corpo, como o corpo de Cristo, tá? Tópico de número 7, aí da sua página 7, nós cremos nas ordenanças do batismo e Santa Ceia. Então nós cremos na necessidade do batismo nas águas por imersão para cumprir o mandamento do Senhor em nome de um Deus triuno, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então nessa mesa nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. Nós cremos então no batismo como Espírito Santo, tá? O batismo com o Espírito Santo que traz essa experiência onde nós fluímos, né, através do Espírito, recebendo então e sendo capacitados com esses dons que Ele derrama sobre nós. E tópico de número 9, nós cremos na vida de santificação, uma vida cheia do Espírito, uma vida de separação do mundo, uma vida de perfeita santidade no temor do Senhor. Página de número 8, se você puder acompanhar. Página 8, tópico 10, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Flávio, o que é isso? Nós cremos nessa operação do dom que o Deus poderoso derramou sobre a sua igreja, tá? Através do Espírito Santo. Como que é isso? Isso aconteceu lá no passado, na igreja primitiva, Atos capítulo de número 1 em diante. Nós vamos entender ali um pouco sobre a história da igreja, tá? Após a descida do Espírito Santo. E assim, então, fluir com esses dons. Talvez você tenha o dom de ministrar, talvez você tenha o dom de ensinar, talvez você tenha o dom profético, talvez você tenha o dom de uma palavra de conhecimento, né? Eu não sei qual é o dom que todos têm aqui, tá? Mas nós queremos, então, prepará-los, porque nós cremos nesses dons que vão fluir na igreja como um corpo para a edificação e o crescimento de cada um, ok? Tópico 11, nós cremos no arrebatamento e retorno glorioso de Cristo, ok? Nós cremos na segunda vinda de Jesus em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E a segunda vinda é a visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos, baseados então em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 54, e Apocalipse, capítulo 20, verso de número 4, ok? Então, independentemente do que se tem ensinado, do que muitos creem hoje, a igreja pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, nós cremos que nós não passaremos pela grande tribulação, ok? Essa é a visão da missão apoio, tá? Então, deixando bem claro isso, talvez exista alguma dúvida ou não, mas só para que a gente entenda, então nós não cremos que passaremos pela grande tribulação, mas que seremos arrebatados com Cristo dos ares para estarmos com Ele para sempre, ok? Tópico 12. Nós cremos na retribuição final para todos os homens. O que é essa retribuição? Sim, é uma recompensa onde nós receberemos uma coroa de glória lá na eternidade, tá? Nós cremos no julgamento eterno do lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos, e na vida eterna para os crentes, e na punição eterna para os incrédulos, no comparecimento do fiel para a recompensa diante do tribunal de Cristo e no juízo final para os que rejeitaram o Evangelho. Baseamos então essa mensagem em Mateus 25, 41, João 5, 24, João 3, 16, Marcos 9, 43 ao 48 e 2 Tessalonicenses 1 e 9, 2 Coríntios 5 e 10 e então, por final, Apocalipse capítulo 20, verso 10 e 15. Como nós explicamos aqui no começo, nós não cremos em nada mais além daquilo do que está na Bíblia para nós, ok? Nós não criamos novas utopias, vamos dizer assim, tá? Como se diz aí no mundo, não. Nós nos baseamos totalmente e inteiramente na palavra de Deus para seguir aquilo que nós temos pregado aqui na igreja da Missão Apoio, ok? Tópico 13, nós cremos então, essa talvez seria uma das partes mais importantes de nós como igreja, o cristão nas 7 esferas de influência. Cremos que cada cristão é um ministro de Cristo, tanto dentro como fora das igrejas locais, em todas as áreas da sociedade. Eu disse todas as áreas da sociedade. Em outras palavras, em todos os 7 montes, baseados lá em Salmo 125, 1 e 2, Isaías 2, 2 e 3, Ezequiel 36 e 7. Quais são esses 7 montes? Família, saúde, educação, mídia, artes, entretenimento, governo e negócio. Então nós cremos que o cristão, sim, ele vai fluir diante de pelo menos todas essas 7 áreas que nós citamos aqui, porque nós sabemos que Deus nos chamou, não foi como nós ouvimos hoje aqui na palavra, para ficar somente dentro de uma caverna, mas sim para manifestar aquilo que nós temos recebido de Deus, talvez dentro da caverna, para que o mundo conheça esse Deus restaurador da nossa vida, ok? Até aqui tudo bem? Vocês estão com sono? Sim?
quiser beber água, levanta a mão, ele vai levar água para vocês, tá? Tópico 14, vamos lá, vamos correr aqui então, dar uma ajustadinha. Nós queremos na obediência da grande comissão, né? Queremos que devemos trazer aqui na terra o reino dos céus, manifestando esse reino dos céus na nossa vida, gente, através do nosso estilo de vida. Então, por isso é muito importante nós termos um bom testemunho diante da sociedade. Cremos em um coração generoso, tá? Todo ano aqui na Missão Apoio, nós temos o dia do dar. A generosidade, onde aqui nós não recebemos presente, mas nós damos presentes uns aos outros, ok? Queremos também um coração de servo, o coração do serviçal. Cada um aqui é um eterno servo, é um eterno aprendiz, onde nós fluiremos servindo, onde nós fluiremos aprendendo, onde nós fluiremos aqui se sujeitando e submetendo uns aos outros, ok? E o que esperamos então de cada membro, Página de número 10. O que esperamos de cada membro? Nós esperamos que cada um de vocês, essa é a nossa maior esperança como líderes, como pastores, como obreiros locais aqui. A nossa maior esperança em cada um de vocês é que nós possamos então manter uma vida de comunhão com Deus por meio do nosso devocional diário, que nós explicamos aqui, E para esse devocional que ele flua diariamente na nossa vida, nós temos aqui o nosso plano de leitura anual, tá? Para que todos os dias nós possamos então ler a palavra de Deus e então fechar o ano completo, os 365 dias do ano, com essa leitura. Lembre então, diante deste plano que nós temos aqui, de janeiro a dezembro, tá? Nós temos esse plano aqui na igreja, tá? Para que a gente possa conhecer mais do Senhor na nossa vida e através desse conhecimento manifestar isso para outras pessoas, ok? Talvez você não conhecia, ou talvez você tentou e não conseguiu terminar, mas eu te convido a perseverar, como nós ouvimos aqui hoje, a perseverar na leitura do seu devocional diário, e isso é uma das nossas esperanças sobre cada um de nós. Manter então uma vida de comunhão com o corpo por meio das células e atividades, tá? Nós não cremos na vida daqueles que vivem desigrejados, como a Bíblia diz, que nós não devemos abandonar o costume de congregar, o costume de estar junto, o costume de permanecer, de estar fortalecido uns aos outros. Então nós cremos nisso, de manter essa comunhão toda sexta-feira na nossa célula, todos os domingos aqui com os irmãos, ou seja, todos os sábados nas redes, todos os movimentos, todas as terças na oração, todas as quartas nas escolas, as quintas nos ensaios, e a segunda-feira talvez fazer uma comunhão na sua casa e chamar algum irmão, alguma família para estar junto com você, por que não? Então nós cremos nessa comunhão do corpo, ok? Esperamos que cada membro dessa igreja ele tenha e mantenha também um bom testemunho público, uma conduta moral, cívica e espiritual baseada na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 11, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 11. E esperamos que cada membro seja batizado nas águas por imersão e participar da Santa Ceia. Esperamos que cada membro seja dizimista e ofertante, praticante dos ministérios. Tá? Para quem não sabe, ali na nossa biblioteca, nós temos então este envelope, onde nós depositamos mensalmente o nosso dízimo, para você que recebe mensal, para que você recebe semanal, tá? E ali então nós temos esse envelope, você pode então fazer uso dele. Aqui atrás você identifica o seu nome, nós temos mais esse canhoto, onde você vai aqui identificar a quantia que você vai estar depositando no seu dízimo com o seu nome e o mês, tá? E o tesoureiro aqui local, ele vai estar carimbando e devolvendo lá na frente, lá tem uma caixinha, onde ficam todos os envelopes, e esses envelopes novos para você que quer ser um novo dizimista, ok? Cremos também, que cada um aqui vai passar pelo trilho de crescimento e integração local. O que é isso? Nós temos aqui então diversas escolas, diversos cursos que nos capacitam, nos preparam e nos apoiam para que nós possamos então crescer nesse reino, para que a gente possa então conhecer e entender mais daquilo que o Senhor tem. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas seguindo aqui na nossa página 10 ainda, nós cremos também que cada um
deverá vestir-se com moderação, né? Deverá então seguir essa igreja, seguindo fielmente aquilo que nós temos ensinado. Nós não orientamos ninguém a ir para o patinho, por exemplo. Nós não orientamos ninguém a fazer apostas, por exemplo, tá? Nós não orientamos ninguém a ser tabagista, tá? Nós não orientamos ninguém a ingerir bebida alcoólica. Essa é a nossa visão. Nós não orientamos ninguém também a usar brincos, a fazer tatuagens. É claro, nós recebemos, né, as pessoas que já fizeram com todo amor, e isso é muito natural. Essa é a parte da igreja, essa é a marca da igreja, é receber cada um como ele é. Porém aqui, através da pregação bíblica, da exposição da palavra e através das manifestações do Espírito Santo de Deus, nós seremos então, como a própria Bíblia diz, transformados, se parecendo cada vez mais com Jesus. Ok? Eu estou sentindo cheiro de café aí, vocês não estão mais sono, né? Alguém mais quer café? Tá, João? Continuamos então. Então isso é uma das coisas que nós esperamos de cada membro. Sim, nós temos usos e costumes na qual nós preservamos sim a nossa identidade, a nossa aparência, né? O nosso exterior, para que nós possamos então, com esse testemunho, manifestar a outras pessoas, né? Cristo através da nossa vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Cristo. Deus abençoe. Cafézinho é muito bom. Vamos lá. Bom, então tudo isso nós nos baseamos, né, com os nossos ensinamentos, né, entendendo que nós precisamos pertencer a este corpo, cada um fazendo a sua parte, né, cada um manifestando o reino de Deus através da sua vida, dentro da santidade, dentro da pureza, dentro da simplicidade, sem nada muito extravagante, né, sem nada muito chamando muita atenção, para que nós possamos então fluir dentro dessa simplicidade, compreendendo que o reino de Deus ele é simples, compreendendo que Deus ele é um Deus que ele trabalha, e é através de nós que nós vamos conquistar toda essa nação. Se nós estamos aqui no Japão, nós podemos então nos considerar missionários, ok? Nós podemos então nos considerar que estamos em outra nação, em outra terra, e através de estar em outra terra, nós estamos aqui manifestando esse evangelho de Cristo sobre a nossa vida. Bom, 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 5, traz um pouco da nossa base para a nossa família espiritual, tá? Aquilo que nós devemos ser na nossa casa, aquilo que nós fluímos. Então, nós precisamos começar dentro da nossa casa, com esse bom testemunho, com essa boa criação dos nossos filhos, o bom tratamento entre os cônjuges, para que nós possamos levar isso para fora, ok? Nós não podemos ser uma bênção dentro da igreja e uma maldição lá fora, ok? Nós não podemos ser um santo aqui na igreja e lá fora ser ao contrário, ser o inverso. Não, nós precisamos ser quem nós somos aqui com Deus, com os irmãos. Nós precisamos ser na nossa casa, precisamos ser no nosso ambiente de trabalho, precisamos ser aonde nós estivermos. E é isso que nós precisamos, fluir como um corpo, e esse corpo totalmente transparente diante dessa sociedade, ok? Seguimos então para a parte dos nossos cursos, onde nós falaremos sobre esse trilho, né, de cursos, onde nós temos aqui prezado isso muito, porque afinal o nosso nome Missão Apoio é prestar assistência e preparação, tá? Preparação para a igreja. Então nós temos aí todo esse trilho, nós temos casas de paz, discipulado, nós temos as células, o encontro com Deus, nós temos o nosso batismo, nós temos as outras escolas de discípulos, seminários para a família, nós temos escola de líderes, nós temos então os outros cursos para a família, aliança, mulher única, homem ao máximo, nós temos a escola de líderes, e por final nós preparamos todas essas pessoas para seguirem, claro, aqueles que se identificam muito para o curso de teologia, que também funciona todas as quartas-feiras. Então, para que vocês entendam, toda quarta-feira nós temos pelo menos 3 escolas funcionando simultaneamente hoje online, tá? Uma escola é a escola de discípulos, a outra escola é a escola de líderes, e a terceira escola é a escola de teologia, a qual nós fazemos hoje online. Antigamente eram todos presenciais, então ficava um tanto quanto Isogashi, né, para todos conseguirem chegar ao seu serviço e vir participar do curso, mas hoje já está online, tá? E para quem faz o Nicotai, isso não é problema, tá? Porque para quem está de Nicotai na semana que está à noite, deixa um recadinho, essa semana eu estou à noite, né? E a gente vai te enviar o link para que você possa receber o vídeo e não perder nenhum tipo de aula. E é essa preparação que a gente preza para que as pessoas elas possam crescer cada vez mais em Cristo, no seu entendimento. E através disso, então,
conforme nós vamos aprendendo, nós vamos expandindo isso para outras pessoas, tá? Falando então de Casa de Paz, é um curso, um trabalho que nós temos, vamos dizer assim, né, onde as pessoas escolhem famílias para irem levar a mensagem do Evangelho, que dura pelo menos 7 semanas, tá? Nós temos o discipulado, que tem a duração mínima de 13 semanas. Nós temos a escola de discípulos, que dura em média também 13 semanas. Temos a escola de líderes, que em média 15 semanas. O curso básico de teologia, onde nós temos a duração de 3 anos, e ele não é do início ao final, assim, onde você vai precisar esperar, tá, o curso terminar para você poder entrar. Nós temos janelas de tempos, onde as pessoas que já passaram pela escola de discípulos e escola de líderes poderão sim participar agora do curso de teologia, dentro dessa janela de abertura que nós temos durante esses 3 anos. Então ele é rotativo, tá? Ele é rotativo. Às vezes você vai conseguir entrar, igual agora nós estamos estudando o tema dos evangelhos, tá? Então talvez você vai entrar nos evangelhos e lá no final do seu curso você vai estudar sobre o Pentateuco, sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, ok? Então a gente faz esse tipo bem rotativo para que ninguém perca o tempo de esperar, mas possa aprender junto com os outros, ok? Temos seminário de educação de filhos, que dura pelo menos 8 horas. Temos então o curso dos jovens que se formaram aqui esses dias, né? Foi muito bonito, né? Que é o curso A Pergunta, onde é um curso que enfatiza muito, né, a identidade dos nossos filhos, tá? Então nós prezamos muito essa estrutura familiar, essa estrutura de crescimento, para que a gente possa expandir isso para outras pessoas onde nós estivermos, tá? Temos então sempre o nosso encontro com Deus, que dura 2 dias, gente. É maravilhoso. Para quem não passou, agenda aí, quando a gente anunciar, já deixa marcada essa data, tá? Para quem passou também pode passar de novo, não tem problema, né? Como o pastor Akira disse, é como um pente, né? Um pente grosso e depois vai ser um pente fino que vai nos limpando cada vez mais. É muito maravilhoso o nosso encontro com Deus. Temos o seminário Veredas Antigas, tivemos esses dias que foi com o tema Abençoando Gerações, tá? Nós temos pelo menos 3 temas e esse tema que nós utilizamos nesse último foi Abençoando Gerações, com um curso de duração de 2 dias. Temos o curso Homem ao Máximo, duração de 13 semanas, que enfatiza a identidade do homem, a responsabilidade do homem em levar o lixo, em trocar a lâmpada, em trocar a resistência do chuveiro, em bater um prego na parede. Ok? Homens? Não? Não é tão fácil assim. Temos o curso Mulher Única, com a mesma duração, tá? É o mesmo tempo, então, do Homem ao Máximo. Mulher Única, onde a mulher ela vai entender a sua identidade e a sua responsabilidade também, tá? Aquele beijinho de mãe no filho que sara mais rápido do que qualquer remédio, tá? Então a gente fala bastante sobre a identidade da mulher. E por final, nós temos aí também o nosso curso Aliança, tá? Que é o curso de casais, onde falará sobre coisas do nosso casamento. E eu sempre digo isso quando a gente está tendo a oportunidade de ministrar, que se eu pudesse ter feito esse curso antes de casar, eu seria muito mais feliz do que eu sou hoje no meu casamento, porque é um curso maravilhoso, onde nos prepara para o casamento, e se a gente já está no nosso casamento, vai aprimorar ainda mais aquilo que a gente tem vivido. Temos o curso também Casados para Sempre, que dura 14 semanas, tá? Onde também vai nos identificando problemas, tratando problemas, nos mostrando as nossas responsabilidades e identidade de cada um dentro do seu lar no casamento, ok? Por final, e sempre praticamente no começo de todo ano, nós fazemos então aqui o seminário de finanças, que tem a duração mínima aí, uma média de 8 horas, tá? Onde nós falamos aqui sobre princípio de mordomia, sabedoria em administrar finanças, falamos o que é a importância do dinheiro para nós hoje. Enfim, nós vemos aqui, nós sabemos que muitos vieram para o Japão para ganhar dinheiro, né? Mas muitos vieram para o Japão para morar. E dentro de tudo isso, uma coisa é a mais importante, não é nem ganhar dinheiro e nem só morar, mas é viver com Cristo e saber administrar o que Cristo tem nos dado, para que a gente possa abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Até aqui, ok? Seguimos então. O que nós temos então como igreja? Nós temos 3 partes como igreja. Está aí na sua página número 11 na sua apostila. Se você quiser acompanhar, é o mesmo que tem aqui no telão. Ela se divide em 3 áreas. A nossa igreja se divide em 3 áreas. A primeira é ministerial,
que é responsável pela doutrinação e identidade dessa igreja, tá? Que é composta pelo presbitério, tá? O que é isso? É o que a gente ministra, é o que a gente ensina, é o que a gente começa a fluir juntamente com todos vocês através do ensinamento bíblico. Nós temos a parte operacional, que é responsável, gente, pela expansão da igreja. O que é isso? Eles são os líderes de célula, eles são os líderes de reis e os líderes de departamento, que nós vamos falar também já mais para frente aqui. E nós temos a terceira parte, e não menos importante, mas talvez a mais importante para que a gente pudesse estar aqui hoje nesse templo muito gostoso, muito bom, né? Que é a parte administrativa, onde são os responsáveis pela estruturação da igreja, que é a secretaria e tesouraria, que vão proporcionar para nós a água, vão proporcionar para nós o cuidado, a limpeza, a estrutura, o ar-condicionado funcionando, né? O frio aí chegando, o arzinho quentinho aqui dentro, e muitas outras melhorias que vêm através da administração da nossa igreja, ok? Falando então da nossa parte ministerial, né, que vai estar aí a partir da sua apostila de número 12, tá? Falando da parte ministerial, né, que é a questão da nossa doutrinação e identidade da igreja Missão Apoio aqui em Toyohashi. Nós compomos então, como nós apresentamos lá no início, né, nós temos aí então nossos pastores, nós temos aí os presbíteros e nós temos aí os diáconos que vão compor a parte ministerial da igreja, formando então um ministério chamado presbitério, que seria a liderança, a diretoria dessa igreja. Então, para que a gente possa entender a igreja, ela não só flui como um corpo, mas ela flui também trazendo sobre nós uma responsabilidade que é muito maior, às vezes, daquilo que a gente imagina, para que tudo aqui possa funcionar, tanto seja ele espiritual como material, para que o corpo do Senhor ele seja edificado por todos os lados, ok? Seguindo então, nós temos aí a questão operacional, que é a parte responsável pela expansão ou o crescimento da igreja, tá? E essa parte operacional é a parte aí onde a gente vai falar acerca da liderança, né, os líderes de célula. E aí nós temos aqui, cada uma dessas fotos, dá para vocês enxergar bonitinho? Sim ou não? Sim? E aí nós temos aqui, esses são os líderes de célula que compõem as células de hoje. Cada um tem uma bandeirinha porque ele é responsável ali por células brasileiras, peruanas ou japonesas. Nós temos então eu e a minha esposa, o pastor Rafael e a Michele, o presbítero Thiago e a Lê. Nós temos o Eric e a Sayuri que cuidam dos teens. Nós temos o Edson e a Natália. Nós temos o Hideki e a Cris. Nós temos agora o Elton e a Midori, a célula mais nova que nasceu com a gente, né? Glória a Deus, uma multiplicação de uma célula nova também. Nós temos então as células, as partes japonesas, né? Onde nós temos o Rafa e a Sakura, né? Que estão aqui. Nós temos o Jetson e a Mayra, a Kelly que cuida dos teens, a Sayuri que cuida dos teens dos 12 a 14, a Sayuri, a outra Sayuri, né? Que ela pertence também ao Ministério Hispano, né? Ela vai tratar dos kids a partir dos 6 ao 11, né? Nós temos então a Raquel que cuida. Aí que vem, está vendo? Vocês podiam ter feito isso comigo. Nós temos a Raquel que cuida da célula também ali na Guihara, o Paulo e a Patrícia, a nossa irmã Janete e o Maurício e a Carol que pertencem e são líderes da célula dos jovens também, ok? A Sayuri ali, ela está em 2 porque ela cuida dos kids e ela também cuida de uma célula totalmente hispana, né? Os peruanos ali que pertencem ao grupo de célula dela. E dentro disso, nós expandimos esse reino, gente. A nossa missão é que a célula ela cresça e ela se multiplique. Uma célula saudável ela vai multiplicar, assim como o nosso corpo ele é composto por células, e é por isso que este grupo pequeno ele é chamado de célula, porque ele sendo saudável, ele vai crescer, ele vai se multiplicar e o nome de Jesus vai ser glorificado, ok? Seguimos então, nós temos aqui os nossos departamentos, tá? Nós somos compostos por departamentos responsáveis também pela expansão da igreja. E esses departamentos são, né, a nossa parte aí dos teens e kids, né? Que são responsáveis o Eric e a Sayumi. Então nossos filhos hoje são confiados totalmente, né, para que eles estejam ali na célula fluindo como um corpo juntamente com os jovens, tá? Com a liderança do Eric e da Sayumi. Nós temos o pastor Rafa e a pastora Michele que cuidam ali dos jovens, né? Hoje eles estão com os jovens casados, né? Os mais jovens que são casados estão ali com eles, tá? Nós temos então o grupo, a rede de mulheres, né? Então falando disso, né?
juntando o Kids, Jovens e Teens, nós compomos aí o nosso grupo chamado Jesus Inside, tá? Que é essa camiseta aqui que eu estou usando hoje, né? Que é o Jesus Inside, onde os movimentos onde os jovens se reúnem para louvarem, para adorarem, para fazerem cultos, para fazerem evangelismos lá fora, para irem para as estações, para visitarem outras igrejas, fazendo conexões. Nós somos a igreja das pontes, ok? A igreja das conexões. Então estejam preparados para se conectarem em outros lugares. E aí nós temos então a responsável pela rede de mulheres, que é a nossa irmã diaconisa Natália, tá? Que também ela está aqui hoje, né? Nos ajudou bastante, né? E ela então vai estar responsável por estar fazendo cultos e os movimentos juntamente com as mulheres. Ela também, juntamente com seu esposo Diácono Edson, estão responsáveis pela rede de casais, tá? Que é um culto preparado para os casais. Nós tivemos aqui ontem, foi uma bênção. Né? Foi uma bênção o culto ontem, onde o pastor Akira e a pastora Akira ministraram para nós também. Então, a diaconisa Natália e o Edson, a Natália em si cuida das mulheres e também, juntamente com seu esposo, da rede de casais. Pastor Akira é o pastor que vai estar aí pastoreando e cuidando, né, da rede de homens, né, por enquanto, até que outros homens sejam levantados para estar à frente desse ministério. E é por isso que nós apresentamos tudo isso a vocês, porque nós contamos com cada um de vocês, para que vocês possam fluir nesse crescimento e exercer isso sobre as pessoas, tá? Nós temos os responsáveis pela consolidação, né, da igreja, que é o presbítero Tiago e a diaconisa Alessandra, tá? O que é a consolidação? É aquele visitante novo que chega, ele vai estar ali talvez meio deslocado, meio perdido, e aí a Lei e o Tiago são responsáveis por levantar pessoas, falar, vai lá, você que é mais pertinho, você que conhece ele, vai lá, traz ele mais para perto de nós, vai pastorear ele, vai cuidar dele, e aí então a gente consegue consolidar, firmando a identidade dessa pessoa juntamente com a gente aqui, tá? Nós temos então os líderes de louvor, que é a nossa irmã Meliane, né, e o nosso irmão Diácono Kleber, que também faz parte da sonoplastia da igreja, tá? Ele cuida então de toda a questão do som da igreja, juntamente com o louvor, então eles são os líderes de louvores. Nós temos o pastor Tanaka, que hoje ele é o responsável pelo nosso culto de oração nas terças-feiras, ok? Ele é o nosso responsável aqui, que tem nos levado, tem guiado aí a igreja através da oração, que tem sido uma bênção, vem toda terça-feira aqui, em nome de Jesus, tá? Nós temos a nossa irmã Ana Sogabe, que é responsável pelo grupo de intercessão. O que é o grupo de intercessão? Muitas das vezes está acontecendo algum evento aqui, um culto em si, e a nossa irmã Ana Sogabe, juntamente com a sua equipe, ela está ali formando um grupo, ó, vamos interceder, eu sinto que a gente tem que interceder por tal área, e elas estão ali em uma guerra espiritual, enquanto tudo está acontecendo aqui, elas estão lá, de joelhos dobrados, clamando, buscando a presença de Deus, tá? Isso é a intercessão. Nós temos então o pastor Rafael, que é responsável pelo evangelismo, né, a parte de evangelismo da nossa igreja local, tá? Nós temos então o diácono Claudinei, que é responsável pela pantomima, tá? Que são aqui as artes cênicas que nós temos aqui na igreja, né? Nós temos também a Sayun, que é responsável pela parte da dança. Então você que se identifica em alguma dessas áreas, você pode estar procurando cada um desses irmãos que são responsáveis, falar, eu quero fazer parte desse lugar, tá? Para que você não se esqueça, lá no fundo da igreja, ali atrás, a gente tem os quadros com todas essas mesmas fotos, tá? Identificando cada um deles para que vocês possam procurá-los depois, ok? Então essas são a nossa parte de departamento. E agora a nossa parte operacional, a parte operacional que cuida, que faz tudo aqui funcionar, a igreja estar limpa, o estacionamento estar ali com os matos cortados, enfim. Nós temos aí nosso irmão Diácono Marcelo, que é responsável pelo departamento do estacionamento. Então ele é responsável por formar equipes para ficar ali te estruturando, ó, estaciona aqui, ó, seu carro está torto, ó, vem mais um pouquinho pro lado, né? Enfim, eles são responsáveis por isso, tá? Nossa irmã Dick Lúcia, mãe do pastor, que está lá no Brasil, ela é responsável pelo departamento da cozinha, tá? Como ela não está lá, continua funcionando, porque graças a Deus temos pessoas que são aí, estão assumindo esses lugares, glória a Deus, né, se identificando com essa área. Então é por isso que nós temos aí o nosso almoço aqui no domingo, maravilhoso, tá? Porque os irmãos estão fluindo e entendendo o seu lugar, né? Muito bom isso. Nossa irmã Rosane, tá? Ela é responsável pelas compras da igreja, então tudo que temos aqui, as cestas básicas, enfim, juntamente com a Raquel e na questão social, elas são as responsáveis por estar cuidando, tá? Nós temos então a parte de limpeza, nosso irmão Diácono Ine e a diaconisa Cris, que vão estar fazendo toda a estruturação dos grupos para poderem fazer isso funcionar, juntamente com o Diácono Ridei, que é a diaconisa Cris também. Nós temos a responsável pela recepção, que é a Cris, esposa do nosso irmão Diácono William. Por enquanto ela está lá no Brasil,
mas nós vemos aqui também que tudo continua funcionando, porque como um corpo, nós temos fluído, cada um entendendo o seu lugar, né? Nós temos então os responsáveis pela livraria, que é o Edu e a Isa, que eles vão estar sempre ali na entrada, no início do culto ou no final do culto. Então, se você busca ter algum livro, se você quer alguma Bíblia específica, procure eles, encomende com eles, eles vão fazer essa encomenda para vocês, tá? Nós temos então o responsável pelas fotos, que é o Luciano, tá? Então, o culto está acontecendo, você vai ver aí com as máquinas aí tirando foto. Você que tem interesse, procure ele, tá? E algumas vezes nós vemos também o Alessandro também fluindo, e cremos que ele vai fluir muito mais aí, em nome de Jesus. E você que tem essa habilidade, esse hobby, procure um deles, para que você possa também fluir no corpo, na sua habilidade. Responsável pelas filmagens é o nosso pastor Akira, que vai estar cuidando dessa parte. Responsável pelo projetor, pela projeção, né, desse quadro, é o Lucas, né? E juntamente com ele, na iluminação, nós temos também o Maurício, tá? Então os dois fluem ali em cima, né? Eles são responsáveis pela iluminação e pela projeção de tudo aqui, fazendo tudo isso acontecer no serviço operacional. Responsável pelo design da igreja, tá? Então, se você tem alguma opinião, se você talvez fez algum curso, se você tem alguma habilidade nisso também, você pode procurar o pastor Akira para dar ali, entregar ali a sua sugestão. Responsável pelas reformas, o nosso irmão Diácono Marcelo, tá? Responsável pela ação social, a nossa irmã Raquel. Como a gente disse, a Raquel, ela depende também inteiramente, tá? Da Rosane fazer as compras para que tenhamos os mantimentos aqui, mas também depende inteiramente de nós, como um corpo, entregarmos todo mês o nosso quilo, a nossa oferta, para que outras pessoas sejam abençoadas através dessas cestas básicas. Para quem não sabe, essas cestas são as cestas que têm sustentado bastante famílias, graças a Deus, né? Muitas famílias têm sido abençoadas por essas cestas, pela sua questão talvez de desemprego, de doença, né? De alguma dificuldade financeira que está vivendo no momento. E a nossa irmã Raquel é a pessoa que é responsável por estar ali organizando para que tudo isso funcione e essas pessoas sejam abençoadas. É claro que ela não teria o que entregar se nós também não contribuíssemos com a nossa parte todos os meses. Então, sejamos esse corpo ajudando um ao outro, ok? Então, essa é a nossa parte operacional, esses são nossos departamentos. E aqui, mais uma vez eu digo, você que se identifica em alguma dessas áreas, por favor, procure cada um deles para que você possa também se integrar e fazer parte deste corpo como uma só família. Eu quero te convidar então a fazer parte de tudo isso para que você entenda, compreenda e saiba que nós não estamos aqui somente para vir aqui aos domingos, como dizem uns aí fora, os igrejeiros, não, mas que sejamos aqui como uma família, né? Que sejamos aqui como um corpo. Como foi dito já hoje, a gente entendeu que nós precisaremos muito provavelmente no próximo ano ter 2 cultos. Então cada equipe hoje que funciona aqui para trabalhar na igreja, nós teremos a responsabilidade de multiplicar isso. E isso não depende do pastor Akira, da pastora Keila, mas depende de cada um de nós se identificar e dizer: eu quero fazer parte. Olha, eu quero ficar lá no estacionamento. Olha, eu quero cozinhar. Olha, eu quero fazer o café. Olha, eu quero ir lá fazer a limpeza da igreja. Como é que eu faço? Procure cada um responsável pelos departamentos, para que você possa então fluir nessa igreja como um corpo. Eu sei que Deus já deu para você alguma habilidade que ninguém tem. Eu sei que Deus já deu para você alguma habilidade que ninguém vai fazer igual você faz. Então eu convido você a arregaçar as suas mangas, a bater no peito e dizer: eu faço parte dessa missão, eu faço parte desse lugar, eu quero trabalhar com o Senhor e eu vou sim fazer para que o nome de Jesus seja glorificado. Aqui nós não buscamos, gente, os holofotes, nós não buscamos ser conhecidos, nós buscamos fazer o reino dos céus vir para a terra, para que ele sim seja conhecido e uma nação toda, que é o Japão, espere por esse Salvador que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa é a nossa integração, tá? Talvez você tenha dúvida, quem tem dúvida aqui, que levanta a mão, tem dúvida de alguma coisa, nós vamos tirar algumas dúvidas, tá? Nós já falamos aí basicamente durante 1 hora direto, né? Durante 1 hora direto. E aí nós queremos então também aqui estar passando para o nosso pastor aqui. E aí, se você tiver alguma dúvida, ou quiser procurar o seu líder, ou quiser procurar alguém depois em particular, fique à vontade, ok? Obrigado, Marcos. Aí sim, gente, queria abrir para vocês perguntas acerca de vocês talvez tenham, como que vocês se alisam para poder fazer isso, ou entrar nesse departamento. Eu não sei se você tem alguma curiosidade
Por exemplo, só quero reforçar a parte que o Flávio também comentou, a questão do usos e costumes. Nós temos usos e costumes. Nós não condenamos quem tenha ou quem faça, né? Biblicamente falando, a gente não tem um respaldo para falar que é pecado você fazer isso ou fazer aquilo. Mas nós temos uma identidade, a gente tem uma visão mais conservadora com relação daí a usos e costumes, em relação a homem usar brinco ou tatuagens também, né? Mulher também tatuagem, a gente tem os usos e costumes de não fazer, a gente não apoia, né, para poder fazer, vai lá e faça. Então, os usos e costumes. Se você quiser fazer, cada um é cada um, mas nós temos usos e costumes da parte de, se nós exercemos uma liderança, então essa parte da liderança a gente orienta, a gente pede para que não realize esse tipo de prática. Eu falo que um vocabulário mais, né, maior, mais amplo, né? E por quê? Porque nós como líderes, nós acabamos sendo uma referência. Então, se eu sou então uma referência, linha de frente, e se eu coloco comigo, o restante do pessoal pode até falar, se o pastor tem, se o líder tem, por que eu não posso ter também? Né? E tem muita gente que não gostaria que o seu filho ou outras pessoas pudessem ser influenciadas vendo daí na igreja esse tipo de prática. Tá? Então nós temos esse usos e costumes. Tá? Então como líderes de departamento, pessoas de frente, né? Então essa parte de tatuagem e brinco, então a gente não provamos esse tipo de prática, tá? Por que esse costume e os outros igrejas têm outros costumes? Porque na nossa igreja, então, essa prática não. Outras igrejas que são outras denominações. Então, a nossa igreja, como eu falei, a gente tem essa parte conservadora, né? Então preferimos porque, por exemplo, visando também por amor a essa nação, nós estamos aqui nessa nação, né? E para os japoneses esse tipo de prática, ela já é um pouco, como é que fala? Sim, eles veem como, por exemplo, são pessoas que, sim, de alguma forma, né? Quem tem é mal visto, né? Então, se a gente quer evangelizar eles, alcançar eles, então o que a gente fizer por amor a eles, é por isso nessa prática. A gente está nessa nação, então, por amor a eles, a gente vai ter mais acesso ao coração deles, sem ter uma tatuagem, sem ter o uso de brincos, né? Então, por amor a eles, a gente tem esse costume, essa prática. Lembrando que é usos e costumes locais. Se vocês talvez não concordam ou veem que poderia ser diferente, continue orando por nós, né? Mas nós ainda aderimos a essa prática. Né? Por quê? No ano de 2000, quando eu cheguei na igreja, todos aqui na igreja tinham que usar terno e gravata. Todos. Né? Todos. Eu imagino. Né? Do menor ao maior, todos com terno e gravata. E glória a Deus, essa parte de você mostrar para Deus, dar o seu melhor para Deus, legal. Mas depois, quando alguns anos foram se passando, então a gente tirou algumas práticas. Né? Nada contra quem usa, né? Porém a gente tem que ter a moderação, tem que ter o respeito. A gente não vai vir também, de qualquer forma, também para a igreja. Então, são os usos e costumes que nós temos como igreja local. Tá? Então, para algum tipo de... você é bem-vindo, todos são bem-vindos. Mas para exercer algum lugar, dependendo do departamento, aí será necessário algumas mudanças. Eu lembro quando eu comecei a pastorear a igreja, no ano de 2007, então eu ficava sempre com minhas luzes no cabelo, né? Sempre. Não faltavam minhas luzes no cabelo. E gostava de usar um pouco mais largo e tal, essas coisas assim. E naquela época meu pastor simplesmente falou para mim assim: Akira, o foco da igreja vai ser só jovens? Se for só jovens, permanece do jeito que você está. Agora, se você tem a intenção de alcançar famílias, você vai precisar mudar um pouco a sua vestimenta. Por amor aos outros, né? Então, por amor a eles, eu tive que mudar um pouco. Mas é claro, naquele tempo era todo mundo terno e gravata, né? Hoje a gente já não tem muito esse costume de vir muito social para a igreja, né? Então são coisas que foram mudando de acordo com o tempo e a cultura também, né? Então, tudo bem? Por exemplo, em culturas, por exemplo, as culturas africanas, né?
Ah, osciladora, né? Que isso? Aí sim, né? Glória a Deus. Muito bom. Alguma pergunta, gente? Pastor, uma pergunta que eu não quero falar. Se Jesus veio para libertar, Sim. curar, né? Se a gente teve a demonstração de amplo do mundo total, família, mulheres, casais, tudo. E por que não veio para a libertação? Podemos ter também. A gente tinha antes, mas ainda está no processo novamente de trabalhar com isso. Porque ela disse que foi feito, digamos, espiritualmente falando, foi feito com a muralha. Secou tudo, né? Aí o pessoal só está vendo como essa coisa sobre o Ministério de Libertação. Muito bom. A gente vai trabalhar com isso também. Né? Como assim, alguns departamentos também estão sendo levantados também agora. Então a gente está trabalhando também quanto a isso. Né? Não que não tenha, né? Porque nós já trabalhamos paralelamente. Por exemplo, no Encontro com Deus, nós temos uma organização só de libertação. E ali a gente identifica algumas pessoas. Foi bem na frente, né? Fechando aqui, ó. Não, ali a gente identifica. Tem algumas pessoas que precisam de um cuidado melhor, maior, né? Um processo de libertação, né? E aí a gente pega essas pessoas à parte e a gente tem sim esse trabalho, que aí é ligado com a intercessão, a gente pede um auxílio da intercessão específico para essa pessoa, só que não é uma coisa assim que a gente abre muito, né, para preservar muitas vezes a identidade da pessoa, mas eu entendo o seu ponto de vista que nós precisamos talvez trazer mais desse ensino e ter um ministério forte de pessoas que têm esse chamado para essa área, né? Muito relevante. Esse time realmente, ministério específico com uma equipe, aí realmente a gente ainda não tem, é mais paralelamente. Assim. Quando eu cheguei na igreja era bem forte a libertação, né? O ministério de libertação. Então, como esse recomeço que nós estamos retornando, né? Para Mas coisa também nova, tem, estamos por se exemplo, ajustando. não é que a gente retrocedeu, mas é porque aquela questão, libertação se lida muito com maldição e com espíritos malignos, né? E o que é o oposto da maldição? É a bênção. Veredas antigas falam muito da bênção. Quando nós entendemos a bênção, a maldição automaticamente ela sai. Então a gente não precisa ficar falando muito sobre as maldições se a gente já está aplicando a bênção. O oposto das trevas é a luz. A luz é através da palavra de Deus. Se a gente está aplicando ali a palavra de Deus, as trevas saem automático. Então a gente começou a ver que o nosso foco, ao invés de, naquela época, como a Kira falou, era muito focado nos demônios, a maldição, né, a expulsão, tá? A gente gastava muito tempo com isso, né? E às vezes aí sugava toda a nossa energia com isso e faltava tempo para falar da verdade, da bênção, da luz, né, da palavra. Então a gente começou a se focar mais nessa parte. E aí a gente viu que foi ficando automático. Por isso, assim, não é que não existe, mas sim, eu acho que uma grande parte já é solucionado só com isso, né, com esse trabalhar. Mas aí tem uma necessidade, sim, em alguns casos, de pessoas que já tiveram um envolvimento muito mais profundo, né, em algumas religiões, candomblé, umbanda, quimbanda, e também religiões do Japão, né, então a gente entra um pouco mais profundo nesses casos. Mais alguma pergunta, gente? Que nem um exemplo. Oi? Sério que não tem pergunta? Ai, meu Deus. É que foi muito boa já a apresentação do pastor Flávio aí. Esse pastor está lá. A procuração, né? A liberação tem muita liberação. Sim. Né? A gente usa nas pessoas transformadas, a gente dá uma liberação. Em muitos casos, mas nem existe, só discute que há liberação. A própria palavra, né? A liberação. A liberação, na verdade, é assim, constante, não é algo específico. Só que tem um departamento específico só para isso. Essa é uma forma de liberação, aquela liberação específica. Porque, na mesma concordância do pastor Tanak, a pastora ministrando, já entra combatendo. E a gente sente o combate à porta.
já entra um pouco mais forte, ele já sente que tem força que sai dele. Então, por isso que eu estou levantando isso, né? Porque ela já sente a presença, está em espírito, está em língua, já sente a presença de Deus de alguma coisa e entra e combatendo. Por isso eu levantei essa questão. Uma coisa importante, por exemplo, eu quero servir. Então a gente vai sempre orientar vocês a procurarem os líderes de departamento para vocês servir, né? Em cada departamento. Agora, é claro, tem alguns departamentos que também a gente espera que haja uma constância também, né? Um exemplo, quando o pastor Flávio chegou na igreja 4 anos atrás, praticamente, 3 anos, quase 4 anos atrás, com o pastor, a gente, com o pastor Tanato também, né, enfim, outros pastores também, qual foi o nosso costume, nosso hábito também em receber? Honrando, não deixando de honrar também, né, o encargo que eles têm, só que a gente crê que o pastoreio, ele é um encargo, não é um título. Porque a pessoa pode ter muito bem um título, mas não ter esse encargo. Né? É um pastor, mas então tá, foi o que a gente conversou. Eles não chegaram falando, eu fui isso, sou isso, não. Né? A gente teve que conversar e conhecendo, a gente viu, nossa, então já melhoraram na igreja, já pastorearam na igreja e tudo. E aí a gente orientou dessa forma. Vocês são muito bem-vindos, e se vocês têm esse encargo pastoral, vai ser algo natural. Olha a igreja, olha as vidas aqui. Vai ser natural que vocês estarão cuidando de pessoas, né? E pessoas estarão recebendo esse pastoreio seu, de vocês também. Então, a gente prefere que a própria igreja reconheça o que a pessoa já está fazendo, o que ela carrega. E não de nós vir impor sobre eles, sobre a igreja, olha, eles são isso e vocês respeitem ele por isso. Então, a gente prefere que a própria igreja os envie, a própria igreja os abrace e reconheça que eles carregam esse encargo. Ou seja, eles já estão fazendo para depois ser reconhecido. Então tem muitas coisas na igreja também. Eu já estou fazendo para depois eu ser reconhecido. Um exemplo, o que eu faço para ser um diácono? O que eu faço para ser um presbítero, um pastor? Eu já estou exercendo sem título. Eu já sou isso, faz parte de mim. Não é algo imposto. Então a igreja, os homens só reconhecem o que eles já estão fazendo, o que eles são em Deus, o que eles são para a igreja. Tá? Então não é um título imposto, porque ele é meu queridinho, porque ele é meu amigo, porque eu quero ele aqui, eu quero amarrar ele na igreja aqui, o outro tem um dízimo melhor, então eu vou dar um título para ele. Então a gente não funciona dessa forma. Né? Então a gente prefere que cada um exerça o seu encargo. Né? E assim fica tudo mais leve e suave, né? Tudo natural. Então é dessa forma que a gente prefere. A igreja conhecer. Em Antioquia a gente vê que a própria igreja enviava os seus funcionários. Né? Então a igreja enviava. Então isso que nós queremos fazer. Com cada um assim. A igreja reconhece. Sim, Jorge. Isso tem a ver, por exemplo, com a parte de gente lá em falar de intercessão ou parte de cura, libertação? Eu creio que isso é importante, acontece bastante no meio assim, da igreja, né? A gente entra em ambientes certo, sente algumas dores, alguns sintomas que até então a gente não estava sentindo, chegou e sentiu. Então cabe a nós então poderíamos procurar algum obreiro para falar e compartilhar o teu coração, para justamente ter esse discernimento. Será que é algo comigo que está acontecendo, alguma batalha para me impedir de eu receber algo, de eu ser ativado, ser tocado? Ou será que existe alguém no nosso meio que está sentindo isso e precisa então, por meio de mim, ou por meio do corpo de obreiros também, receber uma oração para que essa pessoa seja liberta também? Então pode ser uma palavra de conhecimento, né? Isso que aconteça, né? Com você, que aconteceu com você, ou que aconteceu com cada um de nós. Então, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, né? É muito importante nessa ocasião. Mas acontece. São alguns sintomas, né, da parte espiritual. Então, a gente na libertação a gente fala muito. A gente não vai espiritualizar o natural e nem vai naturalizar o espiritual. E tem que ter equilíbrio. Porque, por exemplo,
Eu sei de pessoas que essa madrugada assistiu o jogo da Argentina. Aí chega aqui e está com dor de cabeça. Então, assim, nem dormiu direito. Claro que vai estar com dor de cabeça. Então, vai dormir, vai descansar. Né? Não adianta nem repreender, o negócio é dormir mesmo. Tá? Agora, tem situações que, não estava sentindo isso. Não tem o porquê eu sentir isso. Estou sentindo, o que o senhor quer falar comigo? Ok? Sim, mano. Está muito ligado também na alimentação, porque eles fazem cursos e a gente tem uma coisa. Então, automaticamente a gente está identificado na nossa vida através dos cursos e a gente precisa de processo. É onde a gente precisa viver, Os cursos nos ajudam muito realmente isso, a desenvolver, a crescer também, né? A conhecer todos os dons, né? Inclusive nessa escola de discípulo, universal os dons do Espírito, onde estudamos 9 dons do Espírito, então foi muito legal também a aula onde a gente compartilhou, né? E a gente vê os dons sendo desenvolvidos no nosso meio, né? E glória a Deus pelo Espírito de Deus que Ele está movendo a igreja, Ele está manifestando os dons dele no meio de nós, né? A gente fica muito feliz, nós queremos na atualidade dos dons. Amém? Sim, Rafa, lá atrás. Queria compartilhar com vocês sobre o encontro com Deus. Eu ia lá no Brasil, eu ia na igreja quadrangular. Mudou bastante, né? O tempo de hoje, né? Mas era uma igreja assim, que não motivava as pessoas a fazer algo. Treinava a pessoa para ficar sendo um cliente de banco. Então eu fiquei lá 7 anos lá na igreja, no cliente de banco. Para mim, acho que tinha que bater cartão. Eu já fiz minha parte. É igual ir na academia e tirar foto. Tá rápido. Totalmente direto. Eu fiz minha parte. Era assim, eu ia na igreja e estava batendo cartão. Só que aqui eu cheguei aqui na missão Boi, aí eu fico em encontro com Deus. Aí o pastor, eu contei, falava que é bom, e eu ficava. Porque não vai ser nada diferente do que eu estou acostumado, né? Aí eu fui para o encontro com Deus. Aí eu falei, paguei para vir aqui, não vou sair da mesma forma. Eu tenho que buscar em Deus o que Deus quer comigo aqui. Aí eu entendi, Deus me transformou. Eu era aquele cliente de banco e eu saí de lá sendo o primeiro a dar o testemunho que Deus fez na minha vida. Porque foi muito tremendo esse encontro. Eu pensei, não sei que vocês talvez como um novo convertido talvez pensem, eu vim aqui, eu quero ser, tá bom, eu estou aqui no culto, tá bom, eu estou na caverna aqui, igual falou, na caverna de Adulão. Eu quero que vocês entendam assim, Deus não quer que vocês venham para o Japão, trazer todos vocês do outro lado do mundo só para sentar no culto aqui, ir embora e sair do mesmo jeito. Deus quer, as promessas de Deus, a Bíblia tem 8.000 promessas para vocês. Só que se vocês não vêm para cá e voltam da mesma maneira, tem que diferença que faz você de uma pessoa do mundo? É melhor ter uma pessoa do mundo do que a gente, às vezes, né? Porque a pessoa do mundo, a falta de conhecimento nos mata espiritualmente, né? Então, eles que são do mundo e conhecem a palavra de Deus, estão pecando, para eles estão melhor do que a gente. Eles estão bem aqui, bate cartão e sai pior. Então, na Bíblia fala que é melhor que a gente não tivesse conhecido a palavra de Deus, do que conhecer a palavra e fazer igual os pecadores. Então, eu queria ajudar vocês assim que aqui, no culto de integração, para vocês sim, que hoje eu vou me encaixar aqui, tem tanto departamento, mas eu não tenho talento para nada. Eu era uma pessoa que não tinha talento para nada. Inclusive, eu não gostava nem de conversar com pessoas, eu era introvertido. As pessoas vinham conversar comigo, eu olhava para o chão, olhava para a parede. Eu achava assim, Deus não tem nada para mim. Só que no encontro eu entendi. Jesus morreu na cruz, derramou gota de sangue por mim, só para chorando pelo leite derramado. Nossa, eu sou ruim, eu não tenho talento para nada. Uma pessoa que não tem talento, eu comecei a descobrir talento. Eu não sou bom para nada, olhando assim, mas Deus começou a me capacitar. Se tocar bateria, eu não sou bom para tocar bateria, mas eu vou me dar o melhor para tocar bateria. Eu não sei dançar, eu um dos pés, que olha os últimos na pega eu passo da dança. Eu fiquei 10 anos no curso de dança lá e as pessoas vinham elogiar e nossa, dança bem, eu sabia que não era Deus, uma pessoa sem talento. Como Deus começou a achar talento? Deus começou a olhar, Deus, eu quero que você entenda assim, Deus ele confia em cada um de vocês. Deus não deu a vida de Jesus para vocês só virem para o Japão ganhar seu dinheiro. Não é só isso, Deus tem uma vida em abundância para a gente aqui, mas o plano dele não é para a gente estar aqui só. No céu tem muito mais para a gente aqui. Só que vocês
O Japão está assim porque o mundo está assim porque os cristãos não entendem o que a gente tem que fazer. Vocês veem aqui, vocês tentam se achar nisso. O que Deus quer? Eu estou aqui nesse culto de integração, mas Deus, onde eu vou me encaixar? Se você é igual eu, que não tinha um lugar onde você encaixar, busque em Deus, eu não vou sair daqui da mesma maneira. Porque no futuro eu quero sair diferente. Vou fazer esse curso, eu não vou gastar dinheiro, perder meu tempo para fazer o curso e ir embora, só para ter um diploma. Para que diploma? Para quem não precisa ter títulos. Deus quer você. Deus quer que você seja transformado para transformar outra vida. Deus me mudou. Eu sou líder de célula japonesa, não é para me gravar, eu não sei nada do mundo, eu sou muito péssimo no idioma japonês. Só que Deus me tocou para. Tem pessoas, tem japonês que precisa do amor que você tem para compartilhar com eles. Minha esposa está traduzindo. Mas eu isso não posso me incomodar. Tem gente para traduzir, não preciso me esforçar para pegar a evangelho japonês. Eu tenho que me esforçar também. Só que Deus fica facilita se você falar isso mesmo. O Rafa é muito bonito que eu vejo no Rafa, assim, que ele via uma necessidade e mesmo ele não se vendo capaz ou tendo habilidade para isso, como ele via uma necessidade, ele entrava, né? Então, não tem baterista, eu vou lá, né? Precisa de mais gente para agitar ali o Ministério de Dança, então eu estou lá, né? Precisamos eles abriram a célula japonesa, né? Tem uma filhinha especial, a filhinha deles tinha acabado de nascer, bebezinha, precisando de muito cuidados médicos, então tem que ficar indo no médico todo o tempo, e eles falaram, mas como, será que a gente vai conseguir conciliar, né? Mas a chama era muito maior, eles falaram, a gente vai, talvez ele cancelar algumas vezes, mas queremos abrir na nossa casa. Então isso é muito lindo, sabe? De ver uma necessidade que será a resposta para isso. Que há uma necessidade de se integrar nisso, né? Porque às vezes no mundo, né? Todo mundo aqui já é crente no Brasil, mas o mundo é uma necessidade muito grande da pessoa querer ter visibilidade, né? A visibilidade aqui ocupa, né? E tem muitas áreas que ficam nos bastidores que ninguém procura, porque a gente, assim, o ser humano tem a necessidade de ter visibilidade. Então, o que vocês acham também sobre isso? De entender uma necessidade, por exemplo, no estacionamento tem 2 pessoas, aí aqui no culto tem 300 pessoas querendo tocar violão, cantar e tal, e às vezes você tem um sentimento de entender que, poxa, lá é tão importante quanto estar aqui, ou fazendo qualquer coisa do tipo. Vocês têm informação sobre isso? Vocês acham que se a gente sente que tem que estar aqui no culto fazendo alguma coisa, a gente procura isso para que a gente já também no movimento de olhar a necessidade da igreja, para que ela se movimente? Esse coração é lindo, né? Nós precisamos ter esse coração de suprir uma necessidade, né? Não aquilo que eu quero fazer, mas aquilo onde eu posso servir melhor. E se está precisando numa área, por que eu vou estar em outra que já tem, né? Então esse coração é um coração de um verdadeiro cristão. A gente fica muito feliz por vocês serem essas pessoas. Vocês são respostas de oração, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e aí o que o Senhor fala? Peça ao Pai para que mande os trabalhadores. E a gente começou a pedir e Deus trouxe vocês. É uma coisa muito interessante que a gente costuma reforçar também, que nós somos um corpo. Então o corpo tem vários membros e todos são importantes. Então tem alguns que talvez apareça mais, mas também que precisa ser trabalhado nas motivações, né? Sim, porque também tem pessoas que têm o dom e vai precisar realmente usar esse dom. Tem gente que não tem, por exemplo, o dom da música, infelizmente, né? Tem gente que não dá para cantar, né? Assim, aqui no microfone, né? Porque começa que a gente canta a Deus, a gente está servindo pessoas também, né? Então, não é de qualquer jeito, né? Agora, que nem eu fiquei muito feliz que já teve um irmão, né, o Paulo também que está no estacionamento, teve um irmão que falou para mim assim, pastor, eu encontrei um irmão lá no estacionamento que eu fiquei constrangido, né? Eu preciso dar um abraço aqui no palco daquele irmão. Eu falei, eu acho que é o Paulo, né? Pois é, nós queremos chegar na igreja e receber aquele calor, aquela alegria. Então,
Fogo! Essa já está sendo ministrada desde o momento que ela chega lá, não é só na palavra que ela é ministrada. É desde o momento do estacionamento, da recepção. Então, é um trabalho coletivo, isso é muito lindo. E pode ter certeza, às vezes eu estou com isso. Né? E às vezes, talvez, o seu trabalho não vai ser muito maior do que ele está pregando aqui também. Porque a sua motivação é servir, é realmente fazer aquilo que seu coração, né? Paulo, ele faz diferença em qualquer ambiente, né, Paulo? Traz alegria, amigo pessoal, tudo isso você faz tudo. A pergunta é sempre a gente buscar o que motiva a gente. Às vezes, não sei se todo mundo é crente, porque a gente busca isso, às vezes uma coisa que gera furado no mundo, né? Visibilidade e tudo mais, mas tem várias outras áreas tão importantes quanto, assim como o irmão ali, está num lugar que mesmo ali está sendo destaque na igreja. Para que isso não aflore na gente, né? Querer ser destaque. E sim entender a necessidade. A gente entende também porque, às vezes, é porque as pessoas não sabem, né? Talvez vocês também não sabiam que tinha toda essa realidade, essa necessidade, né, no background aqui. E às vezes você enxerga só mais um culto. Então, você quer servir ao Senhor. Então, você vê os irmãos ali do louvor sendo instrumentos de Deus. É igual uma criança, né? Aí você pergunta para uma criança: o que você quer ser quando crescer? Aí, às vezes, são as respostas óbvias por causa do que ela vê. Eu quero ser um professor, eu quero, né, essas coisas que estão no alcance deles, porque eles não sabem de outras profissões. Quando eles começam a enxergar outros lugares, aí abre a visão, abre o leque, né? Então a gente fica feliz de poder também mostrar para vocês essa necessidade. E sim, a necessidade assim, dos bastidores é muito maior. Por exemplo, cesta básica, né? A Raquel, ali, ó, Raquel, assim que terminar aqui, vai lá conversar com ela. É uma área que está muito defasada, que a gente precisa de muita ajuda, né? Como você sabe, é viúva, está à frente, é sozinha, sozinha assim, na liderança. Então, depende muito de cada um. Né, de levar a cesta básica, de montar, né, de fazer uma compra, ajudar numa compra, né, é uma área que precisa bastante. A área da limpeza, agora a gente está com um time legal, né, mas precisamos de mais ainda. Né, como a gente falou que ano que vem a gente quer fazer 2 cultos, então como vai ter 2 cultos, vai precisar dobrar todos os números de servos que a gente já tem, né? Então para que a gente possa realmente funcionar, porque tudo isso que a gente faz hoje é graças a todo um time, né? Que desde o estacionamento, a comida, a limpeza, tudo, né? Para que a gente possa ter um momento como esse. Né? Vocês viram a foto daqui em um monte de lugar, né? Me ajude a tirar a foto dele desses lugares, tá bom? Foi filmagem. Não é detalhe, é filmagem. Mas como não temos nenhum responsável no momento, então ele está, né? Então, nosso alvo esse ano é tirar as fotinhas dele de lá. Mas é isso, é um trabalho coletivo. Então, que Deus possa ver as nossas motivações. Né? A nossa intenção é sempre servir. A gente sempre fala também que, por mais que a gente está passando na igreja, nós somos um eterno diácono. O diácono não serve. Né? Então, estamos aí para servir aonde necessitado. Então, é claro, eu preciso também dar oportunidade para outros também servirem e crescerem também. Né? Então, é justo. Então, eu estou cuidando de áreas que só eu poderia cuidar. E assim a gente vai cuidando um ao outro. E a igreja vai estruturando e desenvolvendo. Mas nós queremos investir no chamado de vocês. Nós não queremos ser uma igreja que vai usar as pessoas. Né? Não é isso. A gente quer que vocês vivam o chamado, o propósito, a missão de Deus, sabe, aqui na terra. Porque lá no céu é isso que vai contar. O Senhor vai perguntar: e aquilo que eu te pedi, você fez? Né? Então, mas como saber qual é essa missão, a minha missão? Às vezes você vai ter que entrar em alguns departamentos, servir, né, em várias áreas até descobrir realmente o teu chamado ali. Né? Então, no início, vai entrando, vai fazendo, né, até descobrir. Mas esse é o nosso coração, de investir no chamado de vocês. Inclusive, nesse ano na escola de discípulo, o pessoal que participou da escola de discípulo, teve vários professores novos também, né? Então, o que a gente viu, a gente vê que tem um encargo mais agressivo, então vamos dar oportunidade também para eles poderem ensinar e praticar isso. Né? Então, a gente está emancipando. A gente poderia dar todas as aulas? Claro, também poderia, mas a gente quer preparar novos
professores mais velhos também, igual na teologia, está eu, o professor Flávio, agora está o Kelvin também, né? Todos que terminaram também ali, e a gente vê que tem um encargo na vida deles. E a gente quer levantar mais teólogos, mais, cada um multiplicando o dom que cada um recebeu. Amém. Então, queremos levantar mais líderes, né? Mais pessoas em cada área. Mais alguma dúvida, pergunta? O Ministério Infantil, sobre o Ministério Infantil, né, que é começando a entrar nessa vida, você vem no Ministério Infantil, né, até descobrir mesmo que o Senhor tinha para mim, mas o Ministério Infantil também é uma área que tem muita necessidade. Pessoas que amam realmente Deus como uma esponjinha para deixar várias sementes na vida. Porque ali a saúde das crianças não é um passatempo, né? É investimento na vida dele. Porque muitos anos atrás, vamos fazer assim, coloca só um vídeo lá e deixa elas brincando. Não, a gente não tem mais essa mentalidade, né? Realmente fazer essa vida das crianças para deixar uma palavra na linguagem delas, que elas recebam, né? E estejam preparadas, né? Imagina se nós tivéssemos isso, né? Para a gente ser melhor, né? Mas é isso, gente. Ok? Mais alguma dúvida? Uma das que o Thiago falou, né? Necessidade, tem vários. Mas tem muita gente que, querendo ou não, acaba visando, por exemplo, grupo de louvor, às vezes, que é mais exato. Né? Eu quero entrar no grupo de louvor e tal, como é que eu faço e tal. E é o que a gente também orienta justamente isso. Tem que saber tocar e cantar. Né? Ou tem que estudar também música. Né? Outra, vai passar por um tempo de prova também, onde tem ensaio todos os domingos, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, independente se teve jogo no sábado, qualquer coisa no sábado, 8 horas da manhã está aqui, né? Então isso vai mostrar a constância dele, porque aqui no grupo de louvor vai precisar de pessoas que a gente vai poder contar todo domingo, né? Então aí existe também esse tempo de prova de alguns meses para avaliar essa constância do que a pessoa entrar e depois não está dando certo e depois sair. Então fica até bem para a própria pessoa, né? Então a gente coloca um tempo de prova assim, né? No grupo de louvor. Porque tem essa diferença dos departamentos. Tem alguns departamentos que não tem necessidade muito, talvez de um conhecimento teológico, de uma preparação maior espiritual, né? Como, por exemplo, lavar o banheiro, isso pode ser um trabalho voluntário, né? Limpar a cozinha, né? Então isso assim, acabou de chegar no exército já pode. Mas a gente sabe que tem algumas outros departamentos que a gente precisa ter um cuidado maior e um preparo maior, né? Então só tem essa diferença, né? E dependendo do departamento tem esse processo de uma preparação. E saber que Romanos 12 vai falar para nós que tem esses ministérios que Deus distribuiu, né? Neles esse ministério de serviço, né? Que é você servir, esse prazer de servir. Também tem esse ministério que é pouco falado, que é o da misericórdia também, né? O da misericórdia, e quase pouco conhece. E esse é um chamado, é um ministério que Deus quer levantar pessoas também na igreja, que é um ministério das bastidores. Ninguém está vendo, mas ela está visitando ali um enfermo, né, no hospital, ou numa casa, levando uma cesta básica. Não é muito visível, mas tudo isso faz parte de todo o corpo que Deus, o próprio Deus, levantou, né, para a igreja. Ok? Sim, é isso. Por exemplo, o irmão nos relacionamento. Quando eu entrei, ficou muita questão, né? Qual área que você se identifica? Aí, por se tratar de nós, a gente nunca vai ter uma iniciativa, às vezes, né? E eu fui convidado para servir nessa linha das crianças. Aí pensamos, aceitamos uma bênção, servir uma bênção. Logo, fomos convidados para estar servindo na limpeza, grupo de limpeza. Aceitamos para servir uma bênção. Nós fomos convidados, não fomos até, né? Não seria o caso de serviços essenciais, talvez, quando tem poucas pessoas necessitam, ter algum direcionamento, porque o resto seria a respeito da pessoa sentir guia, até a pastora disse, nós estamos aqui para servir a igreja, para
seja manifestado, né? Nessas áreas assim, essenciais, que tem poucas pessoas servindo, de direcionamento, talvez, como uma cesta básica, através das células, das reuniões, das bens alimentos, né? Não diria uma regra, mas está se direcionando, né? Porque às vezes nós precisamos de direcionamento, né? Porque se eu não tivesse sido convidado, pela minha natureza humana, se falar eu quero, talvez você não queria. Mas hoje estamos aqui. Também creio que é de Deus, né? A pessoa se convidar mesmo. Mas tem coisas que, essenciais que podem ser direcionadas também. Não seja o caso de direcionar para o telefone, tem poucas pessoas que estão levando, pegar na célula, irmão, vamos ajudar? Né? Talvez, exato, porque todo mundo está lá, podendo receber também. Cesta básica, né? A dificuldade na célula, vocês conversaram com o carro, né? Não tão agressivo, tem que trazer, vamos nesses casos. Nas células, isso é sempre esse papel fundamental. Nas células, para poder sempre o líder conseguir ver, envolver todos, né, da célula para poder fazer algo realmente, servir em algum lugar, né, seja na cesta, seja, né, nas crianças. Então a gente trabalha mais firme também com as células, dessa forma facilita, né, porque a gente já consegue ouvir todos, né? Então isso vai ajudar bastante a gente ter essa iniciativa da parte da liderança a continuar desenvolvendo todos. Muito bom, vamos lá. Secretário. Eu achei muito interessante, né, departamento de serviços sociais, ao invés de trazer o movimento do aplicativo dos domingos, cada pessoa ser responsável, precisa ser líder, né? Tem que ser responsável por arrecadar na sexta e trazer, né, já acaba a casa, trazer o domingo. Porque a gente não esquece de entregar alguma coisa para poder oferecer, né? E aí, talvez se ligar, sabe? Pelo menos uma vez ao mês, né? Um quilo é mais fácil, né? Conversar também com os grupos e talvez fosse mais eficiente, né? O planejamento na célula de, vamos fazer uma coisa essencial, que não pega aqui, as mídias você vai no outro, programa, tal. E eu acredito que o mundo tradicional vai ser maior. Né? Olha aí, eu falei também. Então, agora a gente, né, voltou para a igreja, reforma e tal, e agora a gente está estruturando as células. Colocando de novo uma visão, né, uma só visão para todas as células, né, e então a gente vai pegar mais firme, mais forte esse ano das células aí, a gente vai colocar toda essa parte da logística, tanto da assistência social, como os outros departamentos. É muita expectativa. Pastor, é igual o senhor de Moisés chegou para ele, para que a gente está achando. Divide tudo certinho, designa cada um para você estar bem, para você fazer a função pela qual você tem designar. Então, separando tudo, o corpo fica mais curado. Estamos indo para isso, né? Estamos cada vez amadurecendo e desenvolvendo. Glória a Deus, né? Isso. Mais alguém para a gente estar terminando? Pastor, eu quero interagir. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo para poder servir? Qual seria o primeiro passo? Já pensou? Se for essa Por parte. exemplo, eu estou chegando agora, estou participando dessa reunião e eu quero interagir. Qual que é o primeiro passo para que eu possa iniciar a interação? O primeiro passo é ser você mesmo, né? E você querer servir. Então você pode servir naquela parte dos departamentos lá embaixo, do operacional, ali você pode servir a qualquer momento. Chegou agora, você pode servir naquele operacional. Né? Agora, nos departamentos ministeriais,
talvez, eu quero participar, talvez leve algum tempo para você ser treinado, né? Que daí depende de cada ministério, cada departamento. Né? A parte prática, a primeira coisa é se inserir numa célula. Né? Eu creio que a maioria que estão aqui já estão numa célula, se você não está. A primeira coisa é estar numa célula, e ali na célula você vai ter um líder de célula que vai estar cuidando de você, né? E vai estar vendo as habilidades e os dons que Deus te deu. Então ele vai poder te direcionar também no departamento que vai se encaixar melhor com o seu perfil, com o dom que o Senhor te deu. Então primeiro você desenvolve ali dentro da célula, para depois desenvolver aqui na igreja. Né? Eu acho que inserido na célula você vai ser rapidamente inserido no corpo. Amém. O processo mais rápido. Né? Amém. Podemos então encerrar? Deus nos colocar em pé então. Graças a Deus de vocês. E se vocês decidirem então também foram apresentados aqui, a gente vai criar um costume de nesse domingo pós aqui esse café de novos membros, na culto de Santa Ceia a gente apresentar e vocês que decidirem também se lembrar, a gente quer que a igreja também conheça daí cada um de vocês. Tá bom? Aí vocês procurem esse vídeo de céu, nos procurem e a gente vai falando e permanecendo isso. Ok? Senhor, obrigado, Pai, por esse